Oi, gente, estamos aqui no estúdio do Colégio Nossa Senhora das Dores para apresentar para vocês mais um podcast da Pastoral Escolar junto com a Pastoral Jovem. O tema hoje, acredito que vai agradar muita gente. Internet e fé. O que essas duas palavras têm em comum? Quais são os benefícios de unir essas duas coisas? Quais são as consequências negativas? Você já parou para pensar nisso? Quando é que isso tudo começou? No início da era digital. A internet, quando ela apareceu, quando o negócio aí começou a bombar, você, pai, mãe, vó que está assistindo, deve lembrar da internet, né, de escada. Não tinha essa coisa pela onda, Wi-Fi, nada disso. E já naquela época, as religiões viram, através da internet, uma possibilidade de evangelizar, uma possibilidade de cuidar, uma chance de abranger cada vez mais e mais pessoas. E aí, as coisas vão acontecendo, evoluindo e a catástrofe chegou. Covid. Todos em casa. Saúde mental zero, e a gente estava falando sobre isso, né, Tiago? Covid destrói a gente. Não posso ir para a missa, não posso ir para a academia, não posso ir no supermercado, não posso visitar minha mãe, tenho que ficar trancada em casa. O que acontece? Como nos unimos? Uma das coisas que foram possibilitadas para nós foram cultos, missas, reflexões na internet. Perfis de rede social, canais do YouTube ganhando cada vez mais visibilidade. Tem aqueles que são super a favor, tem os que são contra, tem os que não se posicionam. Eu vou confessar, depois que eu comecei a assistir missa, na época da Covid, pelo YouTube, eu comecei a ir menos na igreja. Eu não parei de rezar, mas eu comecei a ir menos. Eu comecei a escolher determinadas situações para eu estar presente. E eu percebi que isso foi um movimento de muitas pessoas também. Então, nós vamos conversar sobre tudo isso. Rafaela vai apresentar um jovem muito importante, né? O santo da internet, é isso, Rafa? Para nós. E hoje nós temos um convidado muito especial. É o Tiago Wayne. Tiago Wayne é pai de alguns alunos meus. Marido da Teacher Mari, que é uma querida. Pai de 5 filhos e, segundo ele, um tá no céu. Casado há 18 anos. Palestrante, homem do mundo dos negócios, né? Gosta demais de conversar com a gente também através da telinha. E tem perfil no Instagram, canal no YouTube, para levar um pouquinho mais de fé, de conhecimento, de formação religiosa para as pessoas. É isso, Thiago? É isso mesmo. Falei bobagem, não? Não, certo. Então agora eu vou deixar com você. Você se apresenta, fala um pouquinho do projeto do Tiago, como é que é essa sua relação com a internet, a fé, o seu trabalho, sua família, repercussão. Se eu achar que tá passando do ponto, a produção levantar a placa, eu falo, Tiago, Tá bom. hora de encerrar. Tá Pode bom, ser? Pode ser. Obrigada. Bom, primeiro agradecer, né, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um projeto muito lindo que vocês estão fazendo, muito abençoado, né, de levar aí, né, mais uma mensagem, né, através da internet para as pessoas. E é um prazer poder estar aqui com vocês, podendo contribuir, né, com esse projeto. Bom, como você falou, né, casado há 18 anos, é importante, a Mariana sempre reforça, todos os filhos planejados, né, queridos por Deus, né, planejados por nós, então cada um ali foi muito bem pensado. E a minha relação de fé, ela veio mudando ao longo do tempo, né? Como a gente falou, cada um é um mundo diferente, uma pessoa diferente, né? Uma vida diferente. Então, eu sempre fui católico, mas tive uma conversão mais real ali em 2018, mais ou menos, que foi quando a gente foi dar uma palestra, eu tive que estudar muito para a palestra, e nesse momento veio a minha grande conversão. E aí foi aí que despertou, eu quero compartilhar isso com as pessoas, né? E nesse compartilhar, juntou o Covid tudo ao mesmo tempo, e aí foi quando eu comecei a falar um pouquinho no YouTube, né, trazer alguns vídeos ali no YouTube, e depois foi para o Instagram. Então hoje eu estou mais no Instagram, trabalhando ali quase que um vídeo por semana, né,
Como você falou, assim, tem o trabalho, né? Tem a família, os filhos, então é sempre muita coisa, mas a igreja, ela é prioridade na minha vida, né? Então, é algo que não pode faltar. Então, hoje tem um canal, né, lá o perfil no Instagram, o Catequese da Igreja Católica. Quem quiser seguir, fica à vontade. Dá pra gente colocar depois na legenda? Catequese Da Igreja Católica. Catequese da Igreja Católica, canal do YouTube. Aí, ó, vai aparecer embaixo na hora que você estiver assistindo, tá? Isso aí. Do Instagram e do YouTube é o mesmo nome. E aí lá eu coloco alguns stories, né, com perguntas, né? A pessoa adora responder perguntas. E aí depois eu coloco a explicação e um ponto que é sempre importante reforçar, que nada é o Tiago que faz. A gente falou do Espírito Santo, né? No caminho pra cá, no caminho, que é sempre ele que conduz, mas também tudo que eu trago na internet não é nada meu, é sempre tudo da igreja, né? Existe uma explicação, existe uma doutrina, né? Eu não posso dar a minha opinião, né? Então a gente vai falar, acho que um pouco disso mais pra frente, né? Fica à vontade. Mas é só trazendo que eu sempre trago o que a igreja ensina, e isso é muito importante. Né? Só que o que a gente tenta adaptar é a linguagem de hoje, né? Do jovem de hoje, até do adulto de hoje, né? Como você catequizava há 50 anos atrás, tem que ser diferente hoje. Sim. Por mais que você não mude a doutrina, mas você tem que mudar a forma de falar. O jeito de explicá-la, Tem que mudar né? o jeito de explicar para você atingir o coração daquele novo ser humano, né? Que foi criado ali nos anos 2000, 2010, então... É diferente o jeito de falar. Resumindo assim o comecinho... Você falou, né? Da sua real conversão. E eu também nasci numa família católica. Minha mãe era ministra de Eucaristia. Meu pai foi seminarista. Né? Tenho tia freira, primo padre. Mas quando eu cheguei nessa idade da transgressão, digamos assim, né? Aquele adolescente que informação demais, conhecimento demais, questiona demais. E eu fui buscar outros caminhos. Fui ler outras doutrinas, frequentei outros templos. Não foi à toa que eu me tornei professora de ensino religioso, porque eu falei, nossa, que mundo é esse? Né? Quantos caminhos para eu chegar nisso que a gente chama de Deus. Mas a minha real conversão foi após Covid, né? Toda essa coisa do assistir às missas pela internet, e eu fui convidada a participar de uma celebração aqui em Beraba que chama Missa da Noite das Velas. E eu ali me vi diante do Senhor e eu reencontrei Jesus. E eu falei, tô no caminho. É isso. E eu senti nesse momento o Espírito Santo agindo. E a gente sente, não sente, Rafa? Quando a gente dá uma boa aula, quando você faz uma boa palestra, quando você educa seu filho, que você acolhe, às vezes em momentos de crise, tem toda a sua história, seu conhecimento, a sua estrutura, mas eu não sei como acontece com você, mas a sensação que eu tenho é que tem uma mão comigo. Tá no meu ombro, tá na minha cabeça. Eu sinto agora vai. E um dos motivos da gente trazer o tema e da gente criar o podcast foi transformar esse momento também, que tem todo um roteirinho lindo, maravilhoso, numa conversa de emoção, de sentimento, de história, para a pessoa que está ali do outro lado falar, poxa, eu também já senti isso, nossa, aconteceu comigo, ou nunca aconteceu, mas que vontade de sentir isso também, né? E poder ver em nós, nesse momento, nas nossas conversas, um caminho para fazer uma pergunta. Porque hoje, já que o assunto é internet, nós vamos estar no YouTube, nós vamos estar no Instagram, e é uma maneira que nós vamos ter de compartilhar todas as nossas experiências. Então, você fica à vontade. Pode falar o que você quiser. Tá bom. Quem tá do lado de lá tá doido pra te ouvir. Tô... Ô, Rafa, antes de eu fazer algumas perguntas diretas para o Tiago, você pode, por favor, explicar para nós quem é o santo da internet e que já tem data para canonização e é este mês? Claro. Assim que a tia Lídia comentou comigo o tema do nosso podcast, que seria Internet e Fé, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Beato Carlo Acutis, que para quem não conhece é esse daqui desse livro. Aí vocês me perguntam por que o Beato Carlo Acutis veio na sua mente. Porque ele é um santo jovem, santo entre aspas, ele seria canonizado no dia 27 do mês passado, se não me engano, ou retrasado. Mas devido à morte do Papa Francisco, a sua canonização foi adiada. E ele será canonizado ainda este ano, como a tia Lídia comentou. E ele é um santo que morreu ali por volta dos anos 2000, um pouquinho nesse período aí,
que viveu uma vida como todos os jovens, uma vida normal, só que uma vida de fé. E durante a sua vida, ele juntou duas paixões que ele tinha, que era a Eucaristia e a internet. Então, ele juntou essas duas paixões e criou um site que nele ele relatou todos os milagres eucarísticos existentes no planeta até o momento que ele estava vivo. Inclusive, esse site existe até hoje, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é muito interessante. E você até pensa assim, nossa, tá muito pra frente esse site para pensar que foi ali no período dos anos 2000, né? Então, nós católicos consideramos ele como se fosse o nosso primeiro influencer da fé. Porque nós, enquanto cristãos, temos a missão de levar o evangelho para outras pessoas. E com o avanço da internet, surgiu uma nova possibilidade de poder estar levando isso para novas pessoas. E Carlo foi muito legal que ele abraçou essa oportunidade e levou a paixão dele, que é a Eucaristia, para que outras pessoas pudessem se conhecer e também se apaixonar por esse milagre maravilhoso. Então, ele morreu muito jovem ali, por volta dos seus 15, 16 anos, e por volta de 2018 já começou a entrada no seu processo de beatificação, e agora vai ser possível realizar a sua canonização. E nós católicos, principalmente eu, tomamos ele como uma reverência, uma inspiração, porque ele vem para nos mostrar que é possível você, enquanto jovem, também ser santo. Porque a gente tem essa percepção de que todos os santos que nós temos aí, ou é uma freira, ou é um padre ligado ali à Igreja Católica de uma forma mais profunda. Mas não, Carlo vem para nos mostrar que qualquer um de nós tem acesso à santidade. Qualquer um de nós pode ser santo. Seja você uma criança, um jovem, um adulto, uma pessoa mais idosa. Então eu acho isso muito legal, que pode ficar de reflexão para todos nós. E também acho legal que desde ali o passado, ali por volta dos 2000, como estava surgindo a internet, Carlos já abraçou essa oportunidade e veio para nos mostrar que sim, é possível unir a fé e a internet. Tem jeito de me emocionar. Eu acho tão bonitinho. Eu tô sensível, gente. Até o final eu choro. Igual em todos os podcasts. Não precisa falar nada, não. Eu choro em todos. Eu choro em todos. Mas você trouxe uma questão da santificação, né? Uhum. Do ser santo. Eu tô lembrando, uma das últimas celebrações que nós tivemos aqui na escola, quem celebrou foi o Monsenhor Valmir. Uhum. E ele deu, você tava nessa, não tava? Que ele deu como se fosse assim, um desafio para nós, né? O ser bom, o ser melhor, o ser ótimo e o ser santo. Então, a gente entender como é que é esse processo de todos nós. Ele falando, não somos imagem e semelhança de Deus, não temos divindade em nós, então ele nos deu a chance de nos tornarmos santos, independente da nossa idade, né, ou do nosso vínculo com a religião. Mas todos nós podemos seguir o caminho do bom, do ótimo, do bom, do melhor, do ótimo e do santo. E tem tudo a ver com isso que você acabou de trazer para nós, né? Dessa visão do Carlo. Assim como a Rafaela, eu conheci o Carlo pela Rafaela. E aí, falando sobre isso, outros jovens e outros alunos aqui também têm uma identificação muito grande com ele. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Para você, Tiago, quais os principais benefícios de se praticar fé e participar de uma comunidade religiosa online? Tá. Deixa eu juntar então um pouco do que ela falou com essa pergunta. Claro. O Carlo, quando ele traz essa mensagem na internet, ele atinge um público específico, né? Então, às vezes, não atingiu alguns idosos, não atingiu um público, sei lá, de uma certa profissão, mas os jovens, né? E Deus age assim, a todo momento, né? Por isso que o padre Paulo Ricardo sempre fala, né? Se você quer se converter, leia a história dos santos. Ele sempre fala assim. Porque a história dos santos é você juntar... Se você juntar todos os santos, dá o corpo de Cristo, né? Nós somos, né, o corpo de Cristo. Então, Deus vai agindo com cada um de uma forma diferente, né? Contigo foi na missa das velas, né? Comigo foi o estudo bíblico, né? Mas com outra pessoa é uma música, uma palestra no YouTube. Então, cada pessoa é atingida de uma forma diferente. Por isso a gente precisa dos santos, que não necessariamente são padres e freiras, né?
Eles são pessoas como nós. Sim. São eles que vão, através do Espírito Santo, agindo nas pessoas e fazendo isso acontecer. Aí entra a comunidade que você perguntou, né? Não dá para viver fora de comunidade. Não dá para ser cristão estando fora da comunidade. Né? Os 3 últimos livros que São João escreve na Bíblia, né? Por que ele escreveu aqueles 3 últimos livros? Porque ao passar pelas cidades que já tinham sido evangelizadas, ele viu que as pessoas amavam a Deus sobre todas as coisas. Ponto. E não ao próximo, né? E ele, se a gente lê, né, os 3 últimos livros, lá fica muito claro que ele fica repetindo isso várias vezes. Se você não ama o próximo, você é um mentiroso, você não ama a Deus. Então não tem como não viver em comunidade. Então a internet, ela cria comunidades, isso é bom, de certas formas. Você tem um grupo de WhatsApp, né, que você tem um grupo ali da igreja que posta algumas coisas. Tem padres que enviam, né, a reflexão do dia. Tem comunidades no Instagram, mas tem o porém também, né, de você se afastar demais. Essa seria a outra pergunta. Quais são os riscos Não desse sei se novo eu posso- modelo de... manda ver. Então assim, então finalizando os benefícios, né, eu acho que tem muitos tudo tem bons e prós, né, prós e contras, né, depende muito de como você equilibra tudo isso na sua vida. Então a internet, ela tem de tudo para ser um ótimo benefício na vida das pessoas se a gente souber utilizar o que ela fornece, né, mas ela também pode prejudicar à medida que você pode esfriar a fé. Então, eu anotei aqui, você comentou Eucaristia e internet, né? Eu dei uma pesquisada também, né? Claro, no Carlo Acutis, né? E as principais frases que ele fala, que ele falava, né? Tem a ver com Eucaristia. Então, o que remete a nós? Eucaristia, você só tem Eucaristia lá na igreja. Você não vai ter Eucaristia na internet. Não. Né, não existe, em algum momento lá do Covid, existiu a liberação, né, da comunhão. De levar a comunhão, mas também para grupos muito específicos. Mas até né? quando você podia assistir a missa e ter aquela comunhão ali, entre aspas, Espiritual, espiritual, né? É. Foi validado por aquele momento, mas só aquele momento. Então, hoje, não dá para comungar pela internet. Então, você precisa ir, Nossa. né, e ver Jesus, porque ele está vivo, né? Sim. Corpo, sangue, alma e divindade na sua frente. Então é preciso ver ele e comungar dele, né? E ter aqueles 15 minutos de presença real de Deus ali, de Cristo, né, dentro de você. Então a maior comunhão da semana são aqueles 15 minutos que a gente tem. Então esse é um perigo. É você se afastar demais a ponto de esquecer da Eucaristia. Sim. Né, que é onde está Cristo vivo, né? E assim, a gente dá o nome, né? Comunidade religiosa online. Mas uma comunidade de verdade, ela precisa do olho no olho. Ela precisa do contato. Né? A prática da caridade, o sentir o outro, mostrar a empatia, o praticar de verdade aquilo que Jesus ensina. Da minha casa atrás da tela é muito fácil. Eu faço um Pix, eu falo para entregar a cesta básica, mas eu não vou lá ver aquela realidade. Exato. Eu não vivo próximo àquela pessoa. Então, como é que eu vou me desenvolver mais? Como é que eu vou me sensibilizar mais? Né? O se afastar da fé, eu vejo muito da prática Isso. da Também. fé. Do andar pelas comunidades de uma maneira geral. Eu frequento a paróquia X. Quais são os projetos sociais que a paróquia X que você frequenta tem? Que ele abraça? Qual que ele você tá cuida, participando? de qual você participa, como funciona a pastoral da sua paróquia. Ou você é aquela pessoa que vai à missa todo domingo, 8 horas da manhã, vira as costas, vai embora e tá tudo certo. Ai. Alguns não vão gostar da minha pergunta. Mas eu falo muito isso, assim, dessa vivência. E eu percebo... Nos jovens, a gente comentou isso em outro podcast, ou foi numa das nossas reuniões. Como a gente vê jovens se afastando cada vez mais, não da religião, da espiritualidade de uma maneira geral. Mas, ao mesmo tempo, tem um movimento contrário a isso. De quantos jovens começaram a buscar isso
Porque sentia o vazio, porque sentia o buraco, porque falava, poxa, tá faltando alguma coisa, eu não sei o que é. Sim. Então, eu não consigo mensurar, e olha que a gente pesquisa, a gente olha e vê estatística, se esse número ele tá equilibrado. Do mesmo jeito que tem uns que estão indo, tem uns que estão vindo. Né? E o que nós podemos fazer para ajudar esse jovem? E eu não estou falando aqui de conversão católica. Eu estou falando de busca pela espiritualidade. Para ter esse momento divino, sagrado, de conexão. O que nós podemos fazer? E pegando, né, um pouco do que você falou, né, tudo começa na fé, né? A fé, em Hebreus fala, né, fé é aquilo que você acredita sem ver. Então você não vê a fé, você não vê, na verdade, o que vai acontecer, você simplesmente acredita. A gente não vê Deus, a não ser nas pessoas, né? Mas assim, você não vê a face de Deus, então você simplesmente crê, né? Então, e a fé, eu vejo muito como o chão. Se você tira o chão, você cai, né? O chão é o que nos segura, o que nos suporta. Então, tem as virtudes teologais, né? Fé, esperança e a caridade. Mas tudo começa na fé. A mais importante é a caridade, mas tudo começa na fé. Então, é você acreditar. Então, a gente estar no mundo da internet, pelo menos assim, o trabalho que eu procuro fazer é sempre de trazer clareza para as pessoas do que é, né, Deus, para que elas possam cada vez mais crer nele e assim amar a Deus, né? Então, é a forma que eu utilizo, né? Não sei se é a melhor, mas como eu disse do corpo, né? Cada um faz de uma forma, né? Tem os rosários, né? Tem as palestras, né? Eu tô ali chamando de catequese de 1 minuto, né? Que legal. A cada semana 1 minuto de catequese mais os stories. Então, espero que de alguma forma eu possa estar ajudando a despertar a fé nessas pessoas, né? E a fé a gente tem que ter aqui e agora, né? Algo bem interessante, por exemplo, quando a gente morrer, e a gente, se Deus quiser, vai estar lá no céu todo mundo junto, né? Se Deus quiser, você também vai estar lá no céu. Fred, ainda bem que ele não participou do outro, né? Que eu falei que todo mundo vai morrer, é pecador, e eu encontro com esse no tudo. E quando a gente estiver frente a frente com Deus, já não existe fé. É interessante isso, não existe fé no céu. Porque fé é aquilo que você acredita sem ver. Então a fé a gente tem que ter aqui agora. Não adianta, eu vou morrer para ter fé. Não, é agora. Então esse é o momento, né, de acreditar. O Padre Paulo Ricardo sempre fala nisso, né? Tá com alguma dúvida sobre alguma coisa que a igreja ensina? Antes de questionar, acredite. Aí depois você vai buscar, entender, perguntar, né? Mas a primeira coisa é acredite e depois vai entender, né? Então, esse trabalho da internet, ele é muito forte, precisa ser muito forte nisso também, né? Trazer um pouco de luz para as pessoas e de sempre trazê-las de volta. Você comentou de muitas pessoas indo embora, mas muitas pessoas voltando, né? Eu vejo que talvez 20, 30 anos atrás, as pessoas estavam muito mornas, eu acho. Muito mornas, né? E aí aconteceu um movimento que começou a afastar muita gente, só que ao mesmo tempo começou a trazer muita gente, né? Não há nenhum mal que Deus não possa fazer um bem maior, né? Então, aí as pessoas que estão vindo para a igreja, elas estão vindo com uma força muito grande. Aqui um exemplo para nós. Uma força muito grande, né? E vão ser os próximos santos, né? A próxima era de santos nossa é essa turma agora, né? Que está vindo, né? Com a internet, né? Com uma nova linguagem, uma nova forma de evangelizar, de cativar as pessoas, né? E o mundo vai se adaptando na forma de falar, mas nunca esquecendo da verdade. Nunca esquecendo da verdade. Você falou das 8 horas da manhã e só, que algumas pessoas às vezes não vão gostar, mas é a verdade. Mas a gente só se converte com a verdade. Né? A gente só recebe o chão de novo com a verdade. Tem uma coisa que me incomoda muito na fala, principalmente do católico, porque eu nunca ouvi outra pessoa falar isso, né? Qual a sua religião? Eu sou católico não praticante, então você não é católico. Quando você se declara de uma religião, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou evangélico do quadrangular,
Você vive a sua comunidade. Você segue a rede social da sua comunidade. Você atua na sua comunidade presencialmente. A gente não é de uma religião socialmente falando. Eu faço parte daquele... Mas você não participa do grupo. Uhum. Então não adianta você seguir o padre, rezar com o Frei Gil às 4 horas da manhã. Ai, gente, falei de novo. Mas é bom também. Por quê? Ajuda. É assim, são falas que eu percebo que elas vêm e elas viraram... Eu falo que eu sou, mas não pratico, então, de alguma forma, eu me esquivo de determinadas situações ou de algumas responsabilidades. Verdade. Então, eu vejo muitas vezes, e aí eu queria a opinião de vocês dois, esse boom que teve nos últimos 2 anos, e vamos falar especificamente de meio de 2024 para agora 2025, esses últimos 6 meses. O que tem aparecido de perfil, de canal, de coisas assim fantásticas, religiosas. Não estou falando nem dos coaches dos gurus das montanhas. Estou falando só das religiosas. Prometendo coisas, dizendo coisas, citando livros sagrados e se apropriando disso de uma forma que as pessoas pararam de pensar até sobre a própria fé. Uhum. Como é que é isso na hora do dar o like, compartilhar o perfil? Porque isso está ganhando uma visibilidade enorme. E ao invés de trazer a saúde mental, a saúde física, o equilíbrio, a paz, está adoecendo pessoas, né? Eu não sei explicar a minha indignação com relação a algumas situações, né? Mas eu gostaria que que a gente desse um passo atrás para a simplicidade, para a fala da verdade. Nossa, isso vai ser polêmico. Sabe a história do pregar gritando? Uhum. Jesus não é surdo, gente. Lá. Levantou a placa. Eu polemizei, ele levantou a placa. Nossa. Polemizei, levantou a placa. E eu tenho visto isso com muita frequência. Pessoas assim, aproveitando da sua habilidade de comunicação, de técnicas de oratória, do poder da persuasão, né, de um canal muito direto com as pessoas, onde você consegue chegar muito rápido até elas, mas muito raso, sem uma verdadeira conversão. Mas isso trazendo, não uma conversa igual a gente está tendo aqui, não debates que a gente tem em sala de aula com gente de diferentes religiões, mas sem paz, mas com agressividade, com intolerância, com julgamento. Você não acha que é um dos riscos também? Sei, porque levantou a placa, agora a gente tem que acelerar, mas eu quero que a gente feche isso para deixar como um sinal, como uma maneira da pessoa refletir em casa, né? Para o jovem nos ouvir, nos assistir e falar, poxa, é mesmo, né? E aí? Eu vejo... Assim, tem um risco na internet, como você está muito visível ali, tem o risco da vaidade, né? Então, de você, em algum momento, você se desviar e cair ali para olhar para si próprio, né? A gente vê, infelizmente, às vezes até com alguns padres, né, que a gente tem que rezar sempre por eles, mas que eles se desviam ali por algum momento e voltam, às vezes se desviam de novo e voltam, e a gente precisa sempre estar rezando por eles. Por conta disso, né? A grande visibilidade pode trazer vários tipos de pregadores, né? Pregadores que vão querer só o like, nem pregadores de verdade, para trazer a verdade. Eu fiz uma soma rápida, né? Fazendo algumas pesquisas, somando os 5 maiores padres que têm seguidores. São influenciadores? Isso, só no Instagram, né? Padre Fábio, Padre Marcelo, Frei Gilson, Padre Cristian e Reginaldo Manzotti. Dá 56 milhões de pessoas, né, que seguem só esses 5 padres. Então, o alcance deles é muito grande, né? E a gente também tem pastores, né? Os 5 maiores pastores somados dá 43 milhões.
Então, até que ponto, né, essas quase 100 milhões de pessoas estão sendo impactadas com a verdade ou simplesmente com o ego? Né? Por isso, produção, pode ir. Eu acho que agora que a hora... Deu certo! Aí, a produção, o outro também, por favor. Vai aparecer! Cadê a produção? Aí, a produção. Aê! Gente, esse é o Fred. Obrigado, Fred. Por isso que a gente comentou um pouquinho sobre falar a verdade, né? A verdade, pelo menos para a Igreja Católica, ela está aqui, né? Está no Catecismo da Igreja Católica e está na Bíblia. Então a gente nunca pode fugir disso aqui. Tem outros livros, é claro, que ajudam a completar, mas a gente não pode fugir da verdade. Se eu começo a fugir da verdade, muitas vezes é porque eu quero um like. Se eu falo uma meia-verdade, porque eu sei que eu vou agradar algumas pessoas, porque eu quero um like, eu quero um compartilhamento, mas não é isso que Deus quer para nós, né? Ele não quer que a gente ganhe like. Santa Teresa d'Ávila falava, né? Se você converter uma pessoa, é suficiente. Sim. Então, se a gente alcançar uma alma, a gente fez o nosso trabalho, né? Não é o like que a gente busca, mas a salvação de almas, né? Então, acho que esse é um pouco do risco, né? Da internet também em relação a você querer só like. É que vira tudo um espetáculo, né? Vira um espetáculo, exatamente. Eu não gosto muito da palavra circo para caracterizar determinadas situações, porque eu adoro a arte do circo. Circense, eu acho que seria uma maldade, né? Verbal fazer esse tipo de comparação. Mas é mais esse espetáculo grotesco. Né? E eu vejo muito isso, eu questiono muito isso. E eu percebo que isso também acaba afastando algumas pessoas. Sim. Ou elas começam a questionar e até falar mal das religiões, porque elas têm essa visão só desse grupo de pessoas. E aí ela fica, de uma certa forma, afastando aquilo que ela não vai buscar outros caminhos, conhecer outras realidades e ter a vivência presencial. Vai lá na comunidade e olha. Porque a internet pode ser uma grande ferramenta. Ela divulga isso que nós estamos fazendo. Ela leva a palavra, a informação, o conhecimento, mas ela também leva o desconhecimento. Sim. Ela também leva uma desinformação. Eu não lembro se foi o Papa João Paulo II, algum santo falou isso, né? Que ele fala assim, você nunca pode levar a verdade sem caridade. Ou seja, você tem que falar a verdade, mas entendendo até o outro que está escutando, né? Você não pode ser grosso, você não pode ser intolerante, então você não pode levar a verdade sem caridade. Mas também você não pode praticar a caridade sem a verdade. Sem a verdade. Então, as duas coisas precisam andar juntas, né? Então, nesse trabalho de fé e internet, você tem que trabalhar com a verdade, mas sendo caridoso nas palavras, né? Para você não ficar instigando o ódio, né? E afastando ao invés de trazer para Deus, né? Que é o que a gente quer no final. Sim. E aí, gata? Uma coisa que você falou que eu achei interessante também é que não basta só a gente usar desses meios de comunicação para falar. Eu acho legal também mostrar ali na ação também, porque muitas vezes a gente toma aquilo como algo que deve ser feito baseado na ação. Tanto é que nós católicos levamos os santos não como figuras de veneração, e sim como pessoas para nós nos inspirarmos e buscarmos seguir aquele caminho também. Tanto é que muitos deles são santos por conta das atitudes que eles tomavam naquela época. Então não adianta nada você ter um perfil com vários seguidores, onde você fala muito sobre a fé, se você não age se você não dá um exemplo de como agir, como Jesus agia. E outra coisa que eu pensei também, enquanto você estava introduzindo essa fala, é que muitas pessoas começam a seguir um perfil ali católico, seja evangélico, um perfil cristão, de fé, e acha legal, começa a acompanhar, a praticar o que aquele perfil propõe, a estudar um pouco, mas não deixa de ser constante. Às vezes uma pessoa, por exemplo, muitas pessoas acompanharam o Frei Gilson no período da quaresma, acordando cedo para poder estar rezando com ele, mas depois da quaresma essa pessoa nunca mais rezou um terço, nunca mais rezou um rosário, parou ali um minutinho do seu dia para estar rezando. E é importante ter essa constância, porque, como o próprio nome já diz, eles são influenciadores, então eles estão ali para a gente estar repetindo um pouquinho da ação e trazendo para a nossa vida. Então não basta a gente começar e não terminar, é importante ter essa constância na fé, de estar buscando um aprendizado, de buscar se separar um momento do nosso dia para a espiritualidade.
Então eu creio que tem esse meio também que acho interessante e relevante estar pensando sobre. Falar o quê? Legal. Não para, né? Não Sim. pode parar, né? Sim. É um caminho, né? Então Jesus é o caminho. Frei Gilson foi um pedaço do caminho, Sim. né? Para mim, o Padre Marcelo, por exemplo, foi um pedaço do meu caminho lá 20 anos atrás, através daqueles shows e tal, mas não podia parar nele, Sim. né? Então a gente tem que ver que E Deus trouxe vai muita gente, né? muito Cativou até muitas hoje ainda crianças. traz, né? Então Deus ele vai agindo de uma forma. Posso só ler um pedacinho do primeiro? Para Claro mim, que pode. para mim é o antes que ele levante a placa do Encerramento? encerramento, para mim é o parágrafo mais bonito de todo o catecismo, né? Ele fala assim, que Deus sempre e em todo lugar está perto da gente. Sempre e em todo lugar. Nos chamando, nos ajudando a procurá-lo. Então, a todo momento, Ele nos ajuda a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as nossas forças. Então, assim, Ele nunca desiste da gente. Nunca. Ele sempre está em busca da gente. Quando Ele vê que a gente dá uma desviada, vem um rosário para trazer a gente de volta. Sim. Quando Ele vê que a gente dá uma desviada, Ele manda um Carlo Acutis para trazer a gente de volta. Como se fosse um sopro, né? De todas as formas, Ele sempre vai estar agindo através de uma missa das velas, através de um vídeo de 30 segundos que você escuta, Ele age na sua vida para poder falar assim, eu tô aqui. Sim. Não esquece que eu tô aqui. E Ele traz a gente de volta. É muito bonito. Tem duas considerações. Você falou umas palavras atrás, você falou do primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, mas a gente não ama o próximo, a gente não ama a Deus. Mas é amar ao próximo como a mim mesmo. Então é uma falta de amor por mim. Que eu acho que isso pode dar um outro podcast. Autocuidado e fé. E eu quero ser aqui para isso. Opa, com certeza. Já tá sabendo o próximo tema, né? Anota aí. E quando deu o exemplo da rezar o terço com o Frei Gilson na quaresma. Quaresma é um período de renovação, de conversão, de reflexão e de sacrifício. A sensação que eu tive é que as pessoas faziam aquilo como um sacrifício. E orar não é um sacrifício. Por isso que tinha tanta gente rezando, porque é o sacrifício. Porque eu tenho que fazer. Não, você faz se você quiser. Orar é uma necessidade, pelo menos para mim. É um suporte, né? É um suporte. É eu saber que Ele tá comigo, Ele não me abandonou. E cada um reza de um jeito, cada um vive isso com uma intensidade diferente. Orações decoradas, orações já escritas, orações espontâneas. Eu falo da internet, vou dar o exemplo aqui de duas grandes amigas minhas, que é a Valesca e a Vanderluce, que tem o terço das 6 horas da manhã. Nosso grupo, às vezes, tem 10 pessoas, 12 pessoas, não tem 12 milhões de pessoas. Aí eu tô pecando tanto hoje. Mas é com uma intensidade e uma intenção tão bonita, que começou com uma intenção de cura, né, um suporte de amigas, e que ele continuou. E a gente não reza só o terço mariano. Né? Tem o terço do Espírito Santo, tem o terço dos filhos, tem o terço das mães, né? Tem outras maneiras de promover isso. E depois do meu devocional de manhã, eu escuto as meninas vindo para a escola. Aí, isso que começou, o movimento começou na internet. Hoje, segunda-feira, às segundas-feiras, na verdade, ele acontece na calçada da escola, na porta da capela. Que elas rezam às 7 horas da manhã o terço dos filhos. Então, reza o terço às 6 horas da manhã via internet. E presencialmente elas vêm para a comunidade, na porta da escola, para rezar o terço dos filhos. Então, eu vejo nessas duas mulheres uma grande força evangelizadora. Com certeza. E daquilo que a gente estava falando no início, do equilíbrio, do uso da tecnologia, da internet, da rede, mas também da importância do estar presente, né? Do fazer acontecer, do mostrar que é possível. São 5 minutos, são 10 minutos, mas vem cá, mãe.
Senhora. E elas estão sendo o caminho para muita gente, né? Sim. Deus está se utilizando delas como instrumento para levar para Ele de volta. Né? Eu pensei muito durante a nossa organização dessa pauta e eu não podia deixar de citá-las, sabe? Porque elas são inspiradoras. São mães, empresárias, trabalham e encontram esse momento. Igual você falou, a igreja na minha vida é prioridade. Na vida delas também. E essas pessoas, assim como vocês, né, inspiram a gente que trabalha com jovem, o jovem que inspira outros jovens, e a gente vai formando uma grande rede, uma grande conexão, querendo que a nossa sala aqui tivesse, viu, Frederico? Possibilidade para 10 pessoas interagirem e participarem ao mesmo tempo, porque o negócio tá pegando. E eu fiz aquela cara estranha no final da minha fala, porque Frederico levantou a placa, encerramento. E a conversa aqui tá boa, a vontade era ter aqui agora um pão de queijo, uma pipoca, um café. Nossa. E a gente continuar aqui por mais tempo. Com certeza. Rafinha, para encerrar, qual a sua mensagem sobre internet fé para os nossos telespectadores? Acho que seria muito legal ficar a mensagem de que é importante sim estar acompanhando a nossa fé na internet, a fé que você pratica, mas não deixe de ser constante e também não deixe de ir presencialmente buscar a sua fé. Porque como o nosso convidado estava falando, Tiago, nada se compara a receber a Eucaristia presencialmente, assim como o Carlos tanto falava. Então, busque sim se apoiar na sua fé a partir da internet, mas não esquece de ir lá presencialmente, encontrar com as pessoas que também são da sua fé presencialmente, compartilhar um pouquinho com elas e viver aquela espiritualização frente a frente, sentindo aquilo. Acho que isso não pode deixar de ser importante também. Ai, que orgulho. E aí, Tiago? Primeiro, assim, faz o encerramento do tema, depois conta como foi essa experiência e diga que você voltará mais vezes, por favor. Com certeza. Não, já falo que eu vou voltar, só chamar. Só Adoro. convidar que eu venho, com certeza. Eu acredito que a gente tem que ser Cristo na vida das pessoas. Então, se você está na dúvida de como agir com alguma pessoa, pense como Cristo agiria. Se você está na dúvida de como responder um comentário na internet, pense como Jesus responderia. Então, não é difícil, né, você ser Cristo na vida das pessoas e não propagar mensagens ruins, né, assim, ódio, e as pessoas deixar pessoas tristes e afastar as pessoas. Não é difícil. É simplesmente você pensar como Cristo faria. Então, a internet, ela pode ser, sim, um grande meio de evangelização. Grande. Só que depende de nós. A internet, ela não se faz sozinha. Ela se faz através dos internautas, né, que somos nós. Então, que a gente esteja, quando estiver conectado, sendo Cristo na vida do outro, né? E agradecer mais uma vez, né? Foi fantástico. Amei participar com vocês aqui, muito bom mesmo. Eu era pra estar olhando mais pra lá, né? Não olhei. Porque eu fiquei tão aqui na conversa. Não é, a gente empolga, não empolga? Eu empolguei só na conversa, aí esqueci. Mas assim, acho que foi legal, assim, pra mim pelo menos foi muito bom. Agradeço a participação, assim, o convite, né? E espero participar outras vezes, né? Caso tenha alguma outra oportunidade. Várias pautas. É o que não falta. Gente, é isso. A conversa, quando é boa, passa rápido. Mas eu sei que o tempo aí de vocês também, dedinhos nervosos, vai dando um tempo, vocês vão se cansando. Sim. Não canso de repetir. Todo podcast gravado daria mais 2, 3 episódios, porque aqui a gente tem conversa, conhecimento, para muito mais ainda. Segue, curte, compartilha, inscreve, é isso, Frederico? Inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, acessa não só o @CNSD Uberaba no Instagram, mas também o perfil da Pastoral Jovem, @Pastoral Jovem Dourão. Tem muita coisa bacana sendo divulgada lá. Chama a mãe, chama a avó, chama o vô, faz pergunta, questiona, não perca a sua fé, ore, agradeça e equilibre-se. Beijo, até a próxima. Até mais.